Muito se questiona sobre os relacionamentos de Taylor Swift com Jake Gyllenhaal e principalmente agora com o lançamento do curta-metragem com a música All Too Well. O material mais acessível que a gente tem, provavelmente para saber a fundo tudo isso, é o álbum Red. Sejam muito bem-vindos ao Astronauta Nerd, meu nome é Richard e hoje a gente vai entrar a fundo aí nessa música e também no videoclipe da Taylor Swift e entender o relacionamento dela com Jake Gyllenhaal, porque isso tem dado o que falar na última semana, hoje, ontem e também há 10 anos atrás, que foi quando aconteceu isso tudo. Então se você não sabe exatamente o que realmente aconteceu, você vai entender hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes da gente começar, a gente precisa entender aí um pouquinho lá atrás e voltar nos anos. Em 2006, que foi quando a Taylor Swift foi apresentada ao mundo, ganhou o coração de muita gente, porque assim como a Adele, ela já escreve músicas mais profundas sobre a vida, né, sobre os relacionamentos conturbados. E dali, 4 anos depois, mais ou menos, por volta de 2010, ela já estava ganhando Grammy. Foi quando as coisas realmente começaram a acontecer mais pesada no seu relacionamento, que foi quando ela conheceu o Jake Gyllenhaal. Foi por causa desse relacionamento que ela escreveu o álbum Red, talvez o álbum mais profundo, o álbum que ela se entregou mais e que deu mais repercussão por causa das letras bonitas e profundas. E esse álbum que todo mundo fala muito, vale lembrar que teve a colaboração aí na produção do Max Martin, que foi o mesmo que ajudou a Ariana Grande lá com a música No Tears Left to Cry. E essa música, agora que foi lançada, ela ganhou uma nova, vamos dizer assim, uma nova cara, né? Foram 10 minutos aí de duração. Além disso, ela ganhou aí o curta-metragem, como eu falei. Então, para vocês verem que o negócio era bem importante mesmo, é uma música de extrema importância para ela. E como ela já tinha visto que lá 10 anos atrás tinha dado muito bafafá, tinha dado muita conversa, né? Muita gente queria saber. Dessa vez ela escreveu a música bem maior, contando muito mais coisas. E aí veio para detalhar tudo, para contar todos os mínimos detalhes desse relacionamento. Mas como eu disse, a gente volta lá mais ou menos em 2010, no programa Saturday Night Live, que é tipo um programa hoje aqui do Danilo Gentili, sabe? Mais ou menos isso. Tudo começou ali quando a Taylor Swift e o Jake Gyllenhaal se conheceram, mais ou menos, que eles estiveram no mesmo programa. Naquela época surgiram tais boatos de que eles tinham se conhecido ali, marcado de se encontrar. Muita gente falaram que eles estavam começando a namorar, mas falavam também que era muito mentira, fofoca. Só que dias depois eles foram encontrados em Nova York juntos, logo depois desse encontro aí no programa. Então eram os primeiros passos de um relacionamento ali. E aí de outubro, foi mais ou menos de outubro até dezembro, foi uma época em que lá nos Estados Unidos é outono, então tem toda aquela vibe de friozinho, aquela coisa das folhas caindo. E aí a gente já pesca lá na música da Taylor Swift que ela fala mais ou menos desse relacionamento numa época de outono, em que ela diz o seguinte: folhas de outono caindo como peças em seus lugares. Isso ela diz lá na música All Too Well. Só que nesse relacionamento surgiram várias fotos, a gente pode encontrar várias fotos deles saindo para vários lugares, indo em restaurantes, indo a cafés, sempre na rua, né? Não sei como eles costumavam sair em lugares assim, sem medo do pessoal fotografarem, nada. Aliás, tinha certo probleminha porque o Jake Gyllenhaal não curtia muito isso, mas a gente vai entrar em detalhes melhor lá na frente. Acabou que não tinha mais como esconder esse relacionamento. E para eles continuarem nesses encontros, surgiram algumas dificuldades aí, porque a Taylor Swift estava no lançamento do álbum Speak Now, então ela estava viajando, e o Jake Gyllenhaal também estava viajando para divulgar o filme dele, Amor e Outras Drogas. Então eles já não estavam conseguindo se encontrar. Foram 3 meses. Parecia mais uma novela da Globo, sabe? Uma novela das 9, porque muita coisa aconteceu em apenas 3 meses. E aí, como eles tinham dificuldades de se encontrar, o Jake Gyllenhaal, para mostrar ali, né, que estava super interessado nela, fez algumas coisas de acordo com alguns sites grandes aí. Uma das coisas que ele fez foi gastar $165 mil para encontrar a Taylor Swift num momento inusitado. Como eles estavam viajando, né, na mesma data,
Ele gastou uma grana dessa para ela poder sair de onde ela estava até onde ele estava para eles se encontrarem. E aí teve o tal date, enfim. E outro momento também, ele teve que parar um cinema para eles se encontrarem e assistir Enrolados. E aí logo depois, um outro encontro que eles tiveram, um pouco talvez dificultado aí por causa do compromisso entre eles, foi logo na Ação de Graças que a Taylor saiu da casa dela para ir se encontrar e passar na casa dele com a família Gyllenhaal. Para você que não sabe, a família dele ali, ele é rodeado de pessoas muito famosas, inclusive a própria irmã dele mais velha é uma atriz famosa que é a Maggie Gyllenhaal. Então, a gente encontra fotos deles juntos, da Taylor Swift com ela, andando por algumas ruas dali. Que foi mais ou menos nessa fase que eles se encontraram, que ela foi até a casa dele. Então, tiveram várias fotos ali por volta de Nova York, porque Nova York é onde tem a casa da família dos Gyllenhaal. Ali, os paparazzis já se deliciaram com muita coisa. E aí, nesses rolês que eles estavam dando ali, próximos da época da Ação de Graças, eles foram a uma cafeteria. Então a galera fotografou isso aí. Eles foram a uma cafeteria e o Jake pediu uma bebida que ele costumava pedir, chamada Maple Latte. E aí, quando a gente vai ver no encarte do disco da Taylor Swift, o que a gente encontra escrito lá? Tcharam! Maple Latte. Então já temos aí mais um easter egg que ela solta. Então não tem como fugir, gente. Não tem como dizer que não é ele. O tempo foi passando, né? Já estava próximo aí ao aniversário da Taylor Swift, próximo ao Natal também. Eles ainda não estavam tendo uma dificuldade de se encontrar. E o Jake, como eu falei aí atrás, ele tinha um problema com privacidade. Ele é um cara reservado. E o relacionamento dele com a Taylor Swift é mais difícil disso acontecer, né? Porque pra onde ela vai, os paparazzi vão atrás. Aí junta com ele, é um prato cheio. Isso era um problema pra ele naquela época, que ele já reclamava. Inclusive, teve uma vez quando eles saíram, há quem diga, né? Que ele chamou a polícia e ele também chamou um helicóptero ali pra poder dar um jeito na situação que tava difícil. E aí no dia 13 de dezembro, que é o aniversário da Taylor Swift, era um aniversário muito importante ali em 2010, porque ela ia fazer 21 anos. E lá nos Estados Unidos, 21 anos é uma data que eles se comemoram muito, porque eles podem beber a partir de 21 anos. Então é uma coisa que eles festejam mesmo e era algo que ela já planejava, que ela queria passar com os amigos dela. Inclusive havia uma entrevista tempo atrás desse aniversário dela que ela estava falando que esperava passar com os amigos, que ela já estava planejando esse dia super importante. Só que o que acontece? Adivinha? O Jake não aparece. E aí, nesse dia, foi um dia um pouco complicado que a gente vê nas letras de música dela. Inclusive, a gente viu aí no clipe, no curta-metragem que ela lançou sexta-feira, mostrando esse momento do aniversário dela, que ela ficou sozinha lá, soprando bolo. Não sozinha, né? Tinha amigos, mas a gente conseguiu pescar. E aí a gente encontra na faixa de Red da música The Moment I Knew, que diz o seguinte: seus amigos próximos sempre sabem quando algo está muito errado. Então eles me seguem pelo corredor e lá no banheiro eu tento não desmoronar. E eu digo sem esperança, ele disse que estaria aqui. Gente, sobre quem mais é essa história? Sobre quem mais é essa música? Não tem como tirar o Jake dessa história aí, desse rolê. Então a gente vê que neste momento as coisas começam a se desequilibrar e vai começar a afundar aí essa história. Porque em 2011, virou o ano, passou Natal, passou Ano Novo, em 2011 aconteceu o Globo de Ouro e o Jake estaria ali no Globo de Ouro. Porém, ele estaria acompanhado com a sua ex-namorada. Muita gente danou a falar, começou a falar. E aí, a gente imaginou que aquele relacionamento já tinha acabado. Porém, semanas depois, o que aconteceu? Encontraram ali Taylor Swift e o Jake juntos, saindo novamente em Nova York. A galera acredita que esse foi o último momento que eles se encontraram, porque depois não teve mais fotos assim deles se encontrando. Então, muita gente especula que esse foi o momento que eles se encontraram, foi a última vez ali, meio que pra se despedir, não sei, pra dar um fim, botar uma pedra naquele relacionamento. Agora vamos para mais um easter egg aí. Esse easter egg ele é muito importante, que é o cachecol. Se você não é fã, você não vai saber, mas vai saber agora. Se você é fã, você já sabe do que se trata. Na música, lá no álbum Red, a Taylor Swift fala sobre um suposto cachecol que ela deixou guardado ali na cômoda do suposto cara do boy dela, né? E que ele provavelmente sente falta e que tem guardado até hoje esse cachecol. Corta pra uma entrevista que fizeram pra Maggie, a irmã de Jake Gyllenhaal, perguntando: será que ele tem um cachecol guardado ali na cômoda do quarto dele até hoje? E aí ela responde: eu nunca entendia quando me perguntavam sobre isso. É possível que esteja lá sim.
Ela responde rindo. E aí a gente já liga uma coisa com a outra, né? Em All Too Well ainda ela diz o seguinte: deixei o meu cachecol lá, na casa da sua irmã, e você ainda tem na sua gaveta. Não tem como fugir, gente. Já disse que não tem como fugir, né? Passaram todos esses anos, depois dessa turbulência aí desse relacionamento entre eles, de que vai dar certo, não vai dar certo, e acaba terminando. Quase 10 anos se passaram. Aliás, quase não, 10 anos se passaram e veio essa música, como eu disse, com 10 minutos. Então ela veio com muito mais informações aí, e tirando a dúvida de muita gente que tinha pesquisado na época. Afinal, quem era a pessoa realmente ali da música? Muita gente já sabia que era o Jake, mas isso aqui, com essas informações, a gente consegue pescar tudo. E também vieram outras informações aí, porque as pessoas perguntaram, mas por que terminou? Quem será que terminou? Foi ele ou foi ela? O que foi que aconteceu? E naquela época as pessoas já julgavam, já imaginavam que o motivo poderia ser a idade, já que o Jake tem 9 anos a mais que a Taylor Swift. Então, ele já tinha 30 e ela tinha 21 quando eles namoravam. Mas aí, nessa música de agora, nessa nova versão, a gente tira tudo a limpo, todas as informações, porque ela fala exatamente isso. Você disse que se nós tivéssemos idades mais próximas, talvez tivesse ficado tudo bem. E isso me fez querer morrer. E aí, ela joga mais uma na cara dele. Eu vou envelhecer, mas as suas namoradas permanecem da minha idade. Realmente ela sabe escrever uma música. E aí a galera não tinha mais dúvida nenhuma do que aquilo queria dizer e quem foi que terminou aquele relacionamento. E aí o que aconteceu? De sexta pra cá, a galera foi lá atacar o Jake Gyllenhaal, que tá até hoje, coitado, deve estar dentro de um bunker ou enfiado numa caverna esperando tudo passar. Até porque realmente isso é um fato sobre o que a Taylor Swift escreveu aí, sobre ele ter namoradas da idade que ela tinha na época, porque é o que acontece, é o que está acontecendo no momento. Hoje ele tem 40 anos e ele tá namorando uma mulher de 25. E aí a gente pode ver que esse álbum Red deu o que falar, rendeu muita coisa. Ela deu pra tirar um bom caldo aí pra uma limonada, porque rendeu tanto pro lucro pra ela, como vendeu muito, muitas pessoas gostaram muito desse álbum. Inclusive eu ouvi esses dias, eu tenho o quê? Umas 3 vezes desde quando saiu esse álbum, eu ouvi e reouvi, e realmente é uma obra de arte. Então é por isso que as pessoas falam que quando a gente tá mal, quando a pessoa tá mal, ela escreve muito bem as músicas, né? E foi o que realmente aconteceu, e isso fomenta ainda mais quando numa entrevista, logo no lançamento do álbum Red, ela disse o seguinte: eu escolhi o nome Red, vermelho em inglês, pois essa cor simboliza as tumultuosas e loucas aventuras e perdas que o amor traz consigo. Eu penso que quando você se apaixona, tudo passa tão rápido e fica tão fora de controle que acaba misturando paixão, ciúme, frustração, falta de comunicação e vários outros sentimentos. Em análise, todos eles me parecem vermelhos. E esse foi o resumo aí que ela deu sobre o álbum Red. Uma verdadeira confusão na mente e no coração dela, né? Mas rendeu aí para muitas pessoas um dos melhores álbuns. Tem fãs de Taylor Swift que diz que é o melhor álbum que ela fez até hoje. E você aí, o que você acha? Qual é o seu melhor álbum? Você concorda que Red é o melhor álbum da Taylor Swift até hoje? Bom, enfim, essa foi a história desse casal. Eu espero que você tenha gostado. Jake provavelmente está muito escondido neste momento. Vamos ver aí no próximo álbum que ela vai relançar na versão dela. Há quem diga que é o Speak Now. E Speak Now fala sobre uma outra pessoa aí, que eu não vou falar. Eu espero que você comente aqui embaixo sobre quem é o Speak Now. Será que vem? Quem vai ser a próxima vítima aí que a Taylor Swift tá matutando? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você gosta desse assunto aqui, e tem outros vídeos aí atrás, você pode procurar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!